Fala minha galera, tudo beleza? Galera, hoje nós vamos dar início do estudo sobre as funções inorgânicas. Nas aulas anteriores, que aqueles que tiverem interesse em pode estar dando uma olhada, nós detalhamos tudo sobre os estudos da tabela periódica, sobre os elementos químicos. Então, aquele que tiver interessado pode dar uma olhada nas nossas aulas anteriores, porque a partir dessa nós vamos começar um estudo básico, detalhado sobre funções inorgânicas, que é um assunto que cai muito em prova de vestibular, a gente vê muito nas provas nas aulas das escolas normais e também tem uma aplicação infinita no nosso dia a dia, que é o que vai ser legal ao longo dessas aulas, que vai ser conhecer os elementos aqui listados e aonde estão presentes no nosso dia a dia. Então vamos começar. Bom, para começar, as funções inorgânicas são grupos de compostos inorgânicos que apresentam características semelhantes, elas apresentam comportamentos atômicos semelhantes. Tá? Claro, há umas exceções, né? As funções inorgânicas, como o monóxido de carbono, o dióxido de carbono e o nosso amigo carbonato de sódio, né, que serve para fazer vidro, papel, sabão, eles são as exceções, já que são compostos de carbono, mas apresentam função inorgânica, porque a gente sabe que funções orgânicas é exatamente os estudos do carbono, que a gente vai também ter aulas relacionadas a isso. Os principais são, né, nossos ácido, base, sais e óxido, muito conhecido do nosso dia a dia. Por isso eu listei aqui, né, alguns elementos principais de cada um deles, né? Por exemplo, vamos começar pelo ácido. O nosso ácido, eu tenho aqui o nosso HCl, que é o nosso ácido clorídrico, que é o principal ácido presente no nosso estômago, que faz todo aquele processo de digestão. Então, para digerir um alimento, a gente tem esse ácido aqui, que é o ácido clorídrico, tá? O segundo ácido é o HNO3, que é o nosso ácido nítrico, muito comum nas plantações. Por quê? Porque esse ácido nítrico ele faz com que a planta absorve o nitrogênio que há no solo, que há na atmosfera, para poder fazer todo o processo que ela faz em sua função do organismo, tá? Então ele é muito comum no nosso dia a dia também, né? Temos o ácido sulfúrico, o H2SO4, né, que também é um ácido muito conhecido e um dos principais, porque ele tem muita aplicação na indústria. O ácido sulfúrico, né, tem muito utilizado nas indústrias em diversos ramos e também é um dos principais causadores da chuva ácida. Aqui eu tenho o H3PO4, né, que é o nosso ácido fosfórico, que a gente conhece muito nos refrigerantes, que quem nunca tomou uma Coca-Cola aqui, né, percebe a acidez que é esse refrigerante. Ele também ele também está aplicado em diversos outros ramos do nosso dia a dia, tá? E outra coisa importante também é a base, que também é conhecido como hidróxido, né? É conhecido como hidróxido por causa das hidroxilas. A gente vai falar também detalhado sobre a hidroxila e que é um metal ligado à hidroxila. Por exemplo, aqui. Vamos lá. Eu tenho o NaOH, um exemplo. O NaOH, que é o nosso hidróxido de sódio, ele está muito presente aqui na fabricação de sabão e de biodiesel. Então, esse elemento aqui ele é muito comum para a construção dessas duas áreas. Tá? Aqui eu tenho o KOH, que é o nosso hidróxido de potássio, que tem a mesma função do nosso hidróxido de sódio, né? Ele é muito aplicado na fabricação de sabão e biodiesel, que são dois produtos, né, que a gente usa bastante no nosso cotidiano. Aqui o terceiro que eu listei foi o CaOH2, que é o nosso hidróxido de cálcio. Quem nunca foi numa casa, quem nunca viu uma pintura de muro? Uma pintura de muro pintada de cal. Então, o cal, que é essa tinta nossa, ele é o CaOH2. Ele também é um óxido básico que tem aplicação na correção de pH do solo. Outra parte muito importante desse CaOH2, ele que faz aí a maneiração do pH dentro da agricultura para poder o solo estar bem ótimo para a agricultura, tá? Então ele é um dos principais componentes disso, tá? Esses três aqui são os principais bases de hidróxido. E aqui temos também, vamos falar um pouco dos sais, né? Os sais, aqui eu tenho um NaCl, né? Que é o nosso cloreto de sódio. Quem não conhece, né? O NaCl, cloreto de sódio, nosso famoso salzinho lá de cozinha. E também ele é utilizado muito no soro fisiológico.
Temos aqui o NaClO, né, que é o nosso hipoclorito de sódio, também muito conhecido no nosso cotidiano, né, que é o nosso cloro de piscina, e que é também para água sanitária e que tem uma utilidade aí mais presente também no nosso dia a dia. O NaHCO3, que também é muito presente no nosso dia a dia, que é o nosso bicarbonato de sódio. O bicarbonato de sódio, ele pode ser encontrado principalmente como fermento, ele é utilizado, mas também ele pode ser utilizado para a fabricação de talco e extintor de pó químico, que também são dois elementos muito importantes, tá? Aqui eu tenho o CaCO3, que é o nosso carbonato de cálcio. Carbonato de cálcio muito conhecido no nosso móvel, né? Quem não tem em casa um móvel de mármore, então o mármore é o carbonato de cálcio. Quando os antigos egípcios foram construir a pirâmide, eles também utilizaram o carbonato de cálcio em forma de calcário, que todo mundo conhece. O fermento também é um elemento derivado dessa substância. Então, a gente pode ver que ele também tem uma aplicação muito grande. E os nossos óxidos, né? Os óxidos pode ser o óxido cálcico, né? Que, como eu já falei anteriormente, que também tem propriedade de regular a acidez do solo para a agricultura. Temos o CO2 e o CO, né? Esses dois aqui eu vou dar uma atenção especial, né? Porque um é o monóxido de carbono e o outro é o dióxido de carbono, que são gases do efeito estufa, que todo mundo conhece, que estão muito presentes na nossa atmosfera, tá? E aqui temos três que têm basicamente uma mesma propriedade, né? O SO3, o NO2 e o NO, né? Eles são os principais gases causadores da chuva ácida. A chuva ácida, lembrando, ela é formada por fatores que, quando reagem com a água, ela diminui o pH. Então, se a gente tem uma chuva ácida, a gente vai ter um solo ácido que vai ser impróprio para a agricultura, e também quando caída em rios, né, lagos e oceanos, ela compromete o pH da água, comprometendo também a vida marinha. Então, esses três gases, quando começa a chover, a chuva que eles estão presentes na nossa atmosfera, a chuva vai varrendo eles e compromete toda a nossa biodiversidade. Então, galera, esses aqui são os gases, são os principais compostos dessa pequena introdução que nós demos sobre funções inorgânicas, que nós vamos dar mais detalhadamente na aula. Eu peço a vocês que se inscrevam no nosso canal aí, deixem seu like e que também nós vamos continuar dando um estudo bem detalhado sobre funções inorgânicas. Vamos fazer exercício e é muito importante que você não perca para ficar bem atento no assunto. Obrigado pela atenção, galera, e um abraço aí.